Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera, cadê a Vera? Oi, Sardenberg. Eita, tá aí a Vera nas nossas telas. Boa tarde. Vera no ar, nas nossas telas, do YouTube, no Globoplay. Vera, tudo bem? Tudo bom, boa tarde para vocês e para os ouvintes. Boa tarde, Vera. Boa tarde. Vera, o assunto é aquela manifestação do secretário de Estado dos Estados Unidos, não é pouca coisa, manifestação do secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, dizendo que precisa tomar, que vai tomar, né? Diz que estamos de olho nisso, vamos tomar providências a respeito do que ele chamou de perseguição política, né? ao ex-presidente Bolsonaro e também as atitudes do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Bom, nos dois casos, trata-se de uma interferência externa em questões internas. E, pelo que a gente sabe, o presidente Bolsonaro não é propriamente um perseguido, ele está sendo julgado, né? Exato, está sendo julgado de acordo com a legislação vigente no Brasil, pelo Judiciário brasileiro, que é um poder independente, mesmo aqui, em relação aos nossos outros poderes, e que dirá em relação a um outro país, né? A gente tem a soberania garantida pela Constituição, pelo direito internacional, enfim, é uma das regras invioláveis de direito internacional, a soberania dos países para se organizarem os seus poderes, a sua própria legislação, a sua própria Constituição. Então, sob todos os ângulos que a gente olhe, Sardenberg, essa declaração do secretário de Estado, Marco Rubio, que foi feita durante um depoimento na Comissão de Relações Exteriores do Congresso norte-americano, em todos os ângulos ela é indevida. Ele diz que está em análise, que existe uma grande possibilidade de que o ministro Alexandre de Moraes sofra sanções por parte do governo Donald Trump. Aí, ao detalhar que sanções seriam essas, fala em bloqueio de bens e na impossibilidade do ministro ingressar no Brasil, nos Estados Unidos, o que seria também algo bastante grave. Exato. Ele opinou que existe um alarmante declínio dos direitos humanos no Brasil, falou em perseguição política, e aí, ao defender as sanções, né, ele citou uma série de sanções criadas por uma lei do governo Obama, mas que é isso, é para autoridades estrangeiras violadoras de direitos humanos, e a gente está longe de ter violação de direitos humanos no Brasil parte de autoridades. Estava pensando em casos como do Irã e coisas assim, né? Violência de contra a mulher. ditaduras sanguinolentas, que tem violência contra a mulher, que tem presos políticos, notoriamente políticos, enfim, não é nenhum desses o caso do Brasil, mas a gente sabe que a direita bolsonarista está numa campanha nesse sentido, inclusive o Eduardo Bolsonaro está lá baseado nos Estados Unidos para propagar, principalmente entre parlamentares republicanos, essa tese de que o ex-presidente Jair Bolsonaro seria vítima de uma perseguição política no Brasil. Seria o caso do governo americano nunca comprar uma versão dessa, ainda mais porque Brasil e Estados Unidos têm relações em várias searas, relações econômicas, relações diplomáticas. Não cabe ao governo norte-americano e nem ao Congresso norte-americano se imiscuírem em questões absolutamente domésticas brasileiras. Eu perguntei tanto para ministros quanto para a assessoria do Supremo, como também para o Itamaraty e no Palácio do Planalto, se alguém iria se manifestar a respeito dessa fala do Marco Rubio. E, por hora, a decisão é passar batido e desconsiderar e levar como uma bravata, como algo absolutamente inócuo e que não vai surtir nenhum efeito para além do gogó, para além da retórica. É assim que os ministros estão encarando, e o Itamaraty também, por enquanto, com ali uma orientação de não responder por meio de nota, por meio de nenhum tipo de manifestação oficial.
Mas isso aí vai seguir, isso vai ser amplamente reverberado nas redes bolsonaristas, como a gente sabe que eles sempre fazem, e é capaz de depois venderem como uma grande vitória dessa estratégia super genial do Eduardo Bolsonaro se mudar para os Estados Unidos, o fato do Marco Rubio ter feito essa ameaça. Agora, o governo brasileiro foi uma declaração de um secretário de Estado, né? Secretário de Estado. Então, em tese, uma manifestação oficial do governo americano, né? E qual é a posição, então, que seria a posição ideal da diplomacia brasileira? Esperar que tomasse algum ato para reagir, coisa assim? O que eu ouvi é isso, que não vão se manifestar em torno de ameaças que podem ser puras bravatas e não dar em nada. No Supremo é ainda pior, é uma coisa do tipo, bobagem, isso é uma tremenda de uma bobagem, não levamos a sério, estão fazendo pouco, dizendo que ele jogou para a plateia numa comissão do Congresso e que não vai dar em nada. Então, por enquanto é isso, fazer ouvidos moncos. Vamos ver se algo muda, caso ganhe alguma concretude, o que por enquanto é só ameaça. Né? Tá certo. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até amanhã aqui. Amanhã é sexta, né? Amanhã tem. Amanhã estamos aqui no Viva Voz e já estava antecipando. Não é nem feriado. Os feriados acho que já agora é só em junho. Pois é, estou estranhando uma semana sem feriado, né? Exato. Semanas a fio trabalhando a semana toda é difícil. Tá difícil. Bom, Vera, então até logo mais no Ponto Final, às 18 horas. E amanhã aqui no CBN Brasil. Até, Vera. Combinado. Até mais, gente. Obrigada, Tchau, tchau. Vera. Tchau, tchau.